meio-dia e 5. Sexta-feira, 7 de abril, 2017. Hoje é Dia Mundial da Saúde e Dia Nacional do Jornalista. Deste ano já foram 97 dias, restam 268 e a Lua está no seu quarto crescente. Sexta-feira, você sabe, né? É dia do coach em ação. Boa tarde, João Vicente, seja bem-vindo. Boa tarde, Reinaldo, boa tarde, ouvinte da Comunidade FM. Boa tarde, Paulinho, que hoje mudou de cadeira. E nós vamos estar batendo um papo aqui bastante produtivo hoje, falando de vários assuntos. Mas eu quero fazer aqui uma proposta surpresa. Indecorosa. Surpresa para você. Ainda bem, pensei que era indecorosa. Indecorosa e surpresa. Na verdade, a gente tinha pensado em te entrevistar. Mas aí eu estive pensando bem, eu acho que cabe um debate. Né? A gente contando as nossas experiências e falando um pouco também dessas experiências no sentido do que está acontecendo hoje dentro das organizações e falar um pouco do formato de trabalho do coach, quanta coisa muitas vezes a gente realiza como um coach e nem sabe que é. E com certeza em algum momento você também se tornou um coach e nem tem a percepção disso. Então hoje a proposta é essa. Tudo bem, boa tarde, João, boa tarde, Reinaldo, boa tarde, amigos da comunidade 105,9. Na verdade, João, quando nós havíamos conversado, que você fez o convite, talvez até propositalmente em alusão ao dia de hoje, sexta-feira, dia do jornalista, embora o meu foco sempre foi radialista, né? Desde o começo eu brinco até que eu comecei como jornalista, porque eu entregava o Jornal do Porto, né? Eu também entreguei jornal. Então nós somos jornalistas. Não é jornaleiro, é jornalista. E propositalmente nessa data, eu falei assim, acho que vai ser legal, porque dá pra gente fazer um debate, justamente desde quando você começou aqui em janeiro desse ano, e nós temos aí acompanhado semanalmente, todas as sextas-feiras, você com um convidado diferente, e foi despertando a atenção dos vários segmentos. Né? Porque quando a gente se fala em coach, a primeira coisa que eu fiz, a minha preocupação maior foi falar, mas coach, o que é coach? Por que eles usam coach? Aí eu fui estudar a terminologia e fui ver, falei, não, na verdade coach é técnico. Bom, você é técnico. Aí a gente começou a analisar que o coach em si dá para se colocar em todas as áreas, né? Sim, empresarial, pessoal. Sem dúvida nenhuma. E eu percebi que às vezes nós deixamos de fazer algo por medo. E não é que o coach ajuda a gente a libertar dos medos, ou estou errado, João Vicente? Não, sim, você está correto. O medo ele é importante até um certo ponto. As pessoas acham que nós temos que eliminar o medo. Não. Quando você fica destemido, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes tomamos decisões precipitadas, erradas, sem pensar, sem trabalhar um processo decisório. Então o coach, ele em algum momento ele é aconselhamento, né? Em outro momento ele pode se tornar um mentor, né? Que ele vai acompanhar. E o coach, ele é aquele cara que ele quer mexer com a cabeça das pessoas no sentido de tirar o melhor. Eu acho que isso é a magia dessa profissão. Então, eu sempre enxergo nos meus clientes, nas pessoas que têm um atendimento coach comigo, eu enxergo a parte boa. A parte ruim, eu dou atenção, mas uma atenção menor. Eu valorizo muito mais o que o cara tem de potencial, porque eu acho que é o que o cara tem de melhor, é que ele vai fazer diferença no mercado, na vida dele, na relação com as pessoas, na relação com todos. Bem, bom, já que você propôs o debate, eu vou fazer um outro desafio então. Aqui é debate e eu vou pedir, né, uma atenção especial do meu
companheiro Reinaldo Rocha, já que é debate para interagir a qualquer momento. Acho que é bacana, porque passa para os nossos ouvintes, Reinaldo, tanto pelo rádio 105,9 aí no espectro do seu rádio, tanto quanto pela internet www.radiocomunidade105.com.br, aonde você vai ali na barra ouça aqui e acompanha a nossa programação. E a gente tem feito, João, uma atividade diferente, que é gravando, e mais tarde vai estar disponibilizado também no YouTube para você analisar com carinho. Então, Reinaldo, eu te desafio a fazer parte desse debate. Tamo junto. Porque o Reinaldo, já que a gente está fazendo essa interatividade, eu lembro quando nós começávamos, João, um programa chamado Igreja na Comunicação, na Rádio Primavera, nossa co-irmã, e eu fazia o programa, isso ali na década de 90, foi isso, né, Reinaldo? 96. Isso, 96, foi inclusive o ano que eu fiz o curso de radialista no Senac São Carlos. Tava fresquinho. Tava, e eu convidei o Reinaldo para fazer parte desse desafio, e não é que ele aceitou e está com a gente até hoje? Que maravilha. Olha só, essa é uma das características do coach: identificar talentos, identificar potencialidade dentro das pessoas, porque muitas vezes você está batendo papo com um colega num bar, ou numa esquina, ou em qualquer lugar, né? E a pessoa começa a se expor, ela começa a falar das suas ideias e tal. E o coach, né, como profissão, ele fica observando tudo. Até o pessoal que faz o Talentos em Ação comigo lá, eles falam assim: nossa, João, mas tem hora que você parece que você está dentro da gente. Eu falei: não, calma, menos. Eu falei: não é assim. É que a gente tem que observar mesmo, porque um detalhe, uma colocação de uma pessoa, um detalhe, uma postura pode mostrar um caminho a ser tomado. E talvez seja aquele caminho que a pessoa ainda não descobriu, né? Então o coach, ele descobre talentos. Você, com certeza, nesse momento, você descobriu um talento, porque o Reinaldo, eu sou fã dele, inclusive já falei isso para ele, ele posta umas mensagens, um trabalho que ele inclusive posta no meu Face, lá muito eu quero agradecer aqui, porque realmente é uma coisa bacana e traz uma energia boa. Então tá de parabéns. Obrigado. Você, porque ter descoberto ele, o Reinaldo por ter comprado a ideia, tá firme aí, né, no pedaço. Sem dúvida. O rádio o rádio é o tipo da coisa que, uma vez você pegando gosto, gostando do que você faz, é para sempre. Então não tem como a gente largar a mão disso daqui, né? Tanto é que eu já tive em vários lugares, várias empresas aqui em Porto Ferreira que eu já trabalhei, mas o rádio sempre esteve presente na minha vida. Bem antes de 96, que o Paulinho disse aí, né? Eu tinha tido uma oportunidade na Rádio Primavera e, por ocasião de um outro emprego, eu precisei parar, porque eu estava aprendendo ainda. Eu ia assumir às 5 horas da manhã fazer o sertanejo. Aí parei. E depois dali uns 5, 6 anos apareceu o Paulinho aí pedindo ajuda para estar junto com ele, que ele já me conhecia da igreja, né? Fazíamos parte da nossa paróquia de São Sebastião. Eu já fazia leitura na missa já, né? Talvez seja por isso também. E chamou eu, falei: não, demorou, tamo junto. Que bom. E começou esse casamento, no bom sentido, né? Essa cumplicidade, acho que é o termo até que a gente acaba usando. E quando nós falávamos, João, desse debate, né, que você sugeriu, eu já me reportei no primeiro programa que você fez aqui, né, em janeiro, né, que nós começamos esse projeto, na primeira semana de janeiro. Passa rápido. E foi justamente por causa do nome que você disse, é Coach em Ação. Mas é Coach em Ação. A rádio está querendo conteúdo para sua programação. Vai começar um novo ano, porque nós estávamos conversando já no ano passado. Isso. Pô, peraí, então vamos fazer jus ao termo, né, Coach em Ação, e já vamos começar a agir. E quando nós começávamos nas sextas-feiras esse programa, eu falei assim: eu preciso fazer com que as pessoas que estão do outro lado do rádio, que eu acho que isso que é a magia do rádio, é a gente tentar, e o mais importante, conseguir passar para os nossos rádio ouvintes, internautas que nos acompanham, que isso que está sendo feito é importante. Aí quando eu falei: poxa, o João é do coach, é da Esperticons. Aí eu falei: peraí, vamos unir isso aí. E eu queria até, para a gente entender, já que é um debate e não mais uma entrevista, por que o João Vicente resolveu, com a Esperticons, tentar construir nas ondas do rádio justamente isso que mais está me chamando a atenção,
nos últimos tempos é justamente esse talento em ação. Até nós brincávamos, lembra? Uma vez aí, pô, a gente podia fazer aquele programa dos justos no rádio. Quando eu te chamei, foi exatamente pensando nisso. A ideia era exatamente, é lógico, nas suas devidas proporções, porque não teríamos todo aquele recurso, mas eu acho que a ideia ainda dá para ser lapidada, João. Então, dá, claro. Eu acho que vai evoluindo, nós vamos evoluindo dentro de um pensamento inicial e coisas novas vão ter que ser colocadas. Mas quando surgiu a ideia de fazer o coaching em ação, é assim, ó, quando você vai repaginar uma empresa, o desafio é maior do que quando você vai criar uma empresa. Então vamos imaginar que nós vamos dar uma repaginada na comunidade FM. O desafio nosso vai ser muito maior. Por quê? Porque nós temos que inovar, nós temos que fazer mais com menos, nós temos que ter muita criatividade, nós temos que ter profissionais motivados. E hoje motivação, na maioria das vezes, lamentavelmente, é por remuneração, né? Então, tudo isso daí passa a ser um grande problema para você conseguir mostrar uma cara nova. Uma cara onde o nosso ouvinte, o nosso público compre. Porque, assim, por mais que a gente queira deixar o idealismo à frente de tudo, nós estamos num mundo capitalista. Nós precisamos de recursos para poder sobreviver. Né? Então fiquei pensando assim, puxa, eu quero dar uma repaginada na Expert Cons. E eu quero inovar, eu queria trazer coisas que a gente nunca fez, né? Então eu pego o sábado de manhã, sento lá e fico desenhando, né? Quando eu falo desenhando, eu fico escrevendo lá. Aí eu criei o Coaching em Ação, que a gente já vinha conversando. Porque você falou em desenhar, logo, Reinaldo, nós vamos ter uma exposição dos quadros que o João desenha. Não é esse desenho? Não. A gente começa a escrever, né? As ideias. Eu sabia que no passado ele pintava o set, agora desenhar não. E muito, hein? Nossa Senhora. Qualquer dia você conta pra nós. Não, acho melhor não. Só quando for... E aí a gente começou a elaborar tudo isso, né? E é gozado que quando você pega essa caixa aí, até hoje está sendo muito usado, né? Pensar fora da caixa, né? Quando você pega essa caixa sua, que é uma caixa preta que está lá no armário, e você limpa ela e abre ela e começa a tirar as ideias, o sonho começa a se tornar realidade. E eu acho que foi esse o caminho. A ideia é bastante estratégica mesmo, porque quando você inova, você traz a atenção do público para o negócio. E eu posso falar aqui para vocês, talvez eu já devo ter falado, pelo menos para você já, o Reinaldo talvez não, mas vou falar aqui para todo mundo. O resultado desse programa está sendo sensacional. E porque tem pessoas que me encontram e falam: ô João, pô, rapaz, eu não sabia que você era radialista. Eu falei: não sou radialista, mas eu tenho escutado você lá. Eu sou coach. Aí foi legal, mas é uma visão que o cara teve, sim, né? Aí o outro, aquela pessoal que você trouxe lá, foi bacana, deu muita informação boa pra gente, a gente já está aplicando. Então tem uma série de situações que eu sou abordado no dia a dia e que o pessoal está acompanhando. Então foi por isso que a gente criou no primeiro momento, o Coaching em Ação. Eu preciso fazer só uma interrupção, porque você usou um termo que inclusive eu ouvi muito esses dias, em virtude aí de uma conversa com um advogado, que todas as quartas você sabe que tem um advogado aqui. E você usou o termo caixa, se me falha a memória. Está tudo ali na caixa, como se fosse uma caixa. E esses dias nós estávamos conversando com um advogado, e a gente estava falando e ele ali, observando, e aí eu falei: e aí? O senhor não vai falar nada, não vai... Eu estou colocando na caixa. Quer dizer, depois que tiver tudo que vocês me trouxeram na minha caixa, aí eu vou pegar a caixa, vou avaliar e dar a resposta para vocês. O coach tem realmente esse papel. Primeiro, tem logicamente, estou passando para os ouvintes imaginar. Imagine uma caixa aí de como você queira, né? Inclusive, falando em cá, aquela caixa que tem na sua mesa é bonita, rapaz. Não você fez aquela caixa lá? Ele foi na Arte Tempo, um cliente meu, né? Toninho lá, o Vitor, o pessoal lá, o outro irmão, agora eu não lembro o nome dele.
Fizeram um trabalho muito legal. Aquilo é um trabalho, é uma caixa de organizar, né, os papéis e tal. Muito legal. Mas tudo bem, eu posso ser uma caixa de sapato mesmo, desde que eu consiga organizar. O Reinaldo, então, por exemplo, falou pra mim que ele organiza todas as coisas dele numa caixa de sapato. O ano inteiro paga as coisas. A caixa, não é isso? Exatamente. Baseado no Merchan. Vem pra caixa você também. Ô, João, então a caixa tem esse papel mesmo de organizar alguma coisa? Porque às vezes tá tão lá no cantinho, no fundo da caixa, a gente perde ou deixa de notar talvez talento. Eu vou contar, eu não vou falar, lógico, o santo, né? Vou falar um milagre. É o seguinte, ó. Quando eu começo um processo coach, vamos imaginar um processo coach, não sei se eu vou responder a sua pergunta. É uma caixa. Uma caixa. O cara chega com uma caixa preta lá, que é o problema dele, e ele senta comigo lá e nós vamos abrir essa caixa. No primeiro momento, o que eu faço? Eu deixo a pessoa expor o porquê que veio ali, o que ela está buscando, o que faz ela feliz, o que faz ela infeliz. Isso, João, independentemente do cidadão ser um empreendedor, ter uma empresa, uma personalidade jurídica, ou até no âmbito pessoal. O coach pode ajudar também nesse Pode ajudar. Tem o coach pessoal e tem o coach executivo. São coisas distintas. Por quê? Porque você trata de forma mais... A Expert Cons hoje, ela está preparada para essas duas situações. Para atender as duas situações. Então vamos supor, pessoal, o cara chega lá, a gente tem encontros de 2 horas, 2 horas e meia, talvez você até extrapola, vai para 3 horas. E nesses encontros a pessoa vai expor tudo o que atrapalha a vida dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, tal. Teve alguns coaches que aconteceu de 2 encontros, uma pessoa chegar lá e ficar 1 hora chorando. Você acredita num negócio desse? Acredito. 1 hora chorando. Porque a gente percebe quando é um trabalho para o psicólogo. O psicólogo, ele trata do passado, do presente e projeta o futuro. O coach, ele trata do presente e projeta o futuro. Essas são as diferenças. Mas, em algum momento, as coisas se confundem um pouco, né? Mas a gente precisa ter consciência do que é um coach e do que é um tratamento psicológico. São coisas distintas. Porque eu falei no começo da nossa conversa do coach até nos auxiliar a nos libertar de algum medo. Eu estou falando agora na parte empresarial, eu sou empreendedor. E às vezes o medo de investir ou de buscar, inclusive aconteceu um fato, obviamente eu não vou relatar aqui ainda porque é uma expectativa de uma atividade que nós estamos pensando em fazer com a rádio. Lembra que eu fui até contigo, que é um equipamento que às vezes você precisa investir para depois vir o resultado. E às vezes vem o medo, e se eu investir e não der o resultado e eu perder esse investimento? O coach nos orienta nisso também. O que acontece é o seguinte, a maioria dos processos decisórios ela está numa pessoa só, que é o dono da empresa. Então, o dono da empresa ele está preocupado com a empresa em si, a parte física, o capital humano, que são os seus funcionários. Ele está preocupado com o mercado, com o produto que ele realiza, o mercado, se esse mercado está receptivo, se está comprador e tal. E ele tem um processo de decisão muito pesado no dia a dia. E muitas vezes ele tem que debater com alguém, como nós estamos debatendo hoje aqui, que é muito mais tranquilo. Sim. E ele não tem ninguém e ele tem que tomar uma decisão, para tomar uma decisão, para apurar uma melhor decisão, buscar uma melhor decisão. Então, um exemplo, nesse projeto aí, quando você identificou a necessidade desse equipamento, eu acho que eu estava presente. O que eu falei para você? Vamos fazer. Vamos comprar. Porque não tem jeito de você ver se esse equipamento vai ser fantástico, não sei o que lá, se você não usar ele. Então esse processo, essa decisão para você não era tão fácil se você não tivesse um mentor. Sim. Na realidade, naquele momento eu fui um pouco mentor seu. Entendeu? Então eu vejo muito isso dentro das organizações. São empresários fantásticos, mas eles estão isolados, eles estão sozinhos no processo decisório, que muitas vezes
levam a eles até tomar alguma decisão errada ou fora de tempo, porque ele não tem com quem discutir, com quem debater o assunto, e que é importante para uma decisão mais assertiva. Bom, na empresa, então, João, não sei se eu consegui passar. Vamos só facilitar para o ouvinte. De repente eu entendo, mas o ouvinte não. Vamos no âmbito empresarial. Estou lá na empresa, né, tem o dono, que é o que você acabou de dizer, que é o que toma a decisão. Você tem um quadro de funcionários. Eu não sei, depois o Reinaldo, que entende mais que eu de futebol, pode até falar, né, até fazer um comparativo. Até eu tinha comentado, estamos quase na hora do intervalo. Nós tínhamos aí, vamos transportar isso para um jogo de uma partida de futebol, por exemplo. Seleção brasileira. Nós tínhamos, não é isso, Reinaldo? Um time, né, uns jogadores. E se nós percebermos a seleção brasileira hoje, é a mesma. É praticamente a mesma. A mesma. Só mudou a direção, o técnico, né? Que colocou a CBF, contratou outro técnico. E ele está utilizando as mesmas ferramentas, no caso a empresa. E o resultado foi, assim, excepcional. Tanto é 100% de aproveitamento. E voltou pro primeiro do ranking. Ele voltou pro primeiro. Quer dizer, ela reconquistou o espaço. Na empresa, dá para fazer esse comparativo? Porque eu estou ali na empresa, e às vezes eu estou ocupando o cargo de chefia numa determinada empresa. Né? Não sou eu. E acabo tendo os funcionários, eu agrego os funcionários, cada um na sua, e acho que é aquilo que está certo. O coach, ele tem essa percepção de fora, peraí, mas o Reinaldo tá ali fazendo técnica, mas o certo do Reinaldo ele tá aqui fazendo você entendeu? E de repente o aproveitamento dobra, porque eu senti isso até comentando, até falando com o Reinaldo, o programa de esporte que a gente apresentava, eu tava junto, falei, mas não tem a ver com o esporte. Então eu tirei, e pus o Vanessa, amanhã o Rodrigo aqui vem, porque ele entende mais de futebol que eu. Quer dizer, eu acho que eu agregaria menos fazendo um programa que o Rodrigo agrega mais. O coach te dá essa possibilidade, João? Vou te dar. O que acontece? Como que o coach atua dentro de uma organização para ter resultado nisso que você colocou? O que acontece, inicialmente, a gente precisa entender o clima de uma organização. Quais são os funcionários? Quais são os anseios dos funcionários? O que o funcionário realmente dá valor? O que ele está querendo que a empresa não está dando? Então você faz um levantamento de um clima organizacional onde você vai mapear a sua empresa. Você vai ter um resultado do que a sua empresa precisa, do que a sua empresa tem como expectativa, os seus funcionários, as coisas que realmente eles dão valor, né? E se eles estão satisfeitos ou não. Você consegue mapear isso. Então tem uma ferramenta que a gente usa e que a gente aplica isso. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, você faz uma entrevista individual com cada... Eu ia justamente perguntar se o coach pode estar ali na empresa conversando. Deve. Né? Faz uma entrevista individual com cada pessoa. Essa entrevista a gente chama de entrevista estruturada. Por quê? Porque ela tem uma sequência que leva a juntar essas informações depois com o clima organizacional para a gente tirar um diagnóstico. É como se fosse num médico, o médico faz um exame em você e te dá um diagnóstico. Ó, você tá bom, você tá ruim, você tá mais ou menos, você tá com colesterol, você tá... Entendeu? É isso daí. Ele passa a ser um médico naquele momento, ele está fazendo um diagnóstico. Terminando o diagnóstico... E é tudo individualizado? Não. Ou você tem, por exemplo... Vou conversar com o Paulo, depois eu vou conversar com o Reinaldo... As entrevistas individualizadas. O levantamento do clima também, cada um leva o questionário para casa e responde individualizado, não precisa pôr nome. Não interessa de onde vem, porque muitas vezes você põe nome e a pessoa fica com medo de falar a verdade. Eu quero que ela fale a verdade. Entendi. Entendeu? A somatória disso depois, nós vamos sentar com os gestores da empresa. Olha, aí eu monto um plano de ação aonde eu faço toda a avaliação com gráficos, estatísticos, com porcentagem e tudo mais, e em cima daquilo ali, em cima das entrevistas, eu vou mostrar os problemas primeiro e depois eu já vou propor a solução. Sobre a análise que você teria feito numa empresa, né?
bateu papo com o proprietário, com a sua diretoria, com os funcionários, enfim. E chegou à conclusão que o problema não está nos funcionários, mas o problema está aí no proprietário, no dono, do administrador. Tá. Você mesmo se prepara para chegar e falar isso para ele? Como? Mas tem N forma de você fazer isso. Como você faz? No primeiro momento, mostrar a cultura da empresa, porque normalmente quando o problema está na chefia, a empresa tem muita gente de talento lá dentro e que não está dando resultado, porque está sendo mal utilizado, né? Então a gente tem que começar a envolver no processo de mudança a liderança. A liderança tem que estar participativa, porque ela vai começar a enxergar coisas em pessoas que estão lá há algum tempo e que ele não conseguia enxergar. E aí ele vai chegar um momento que ele mesmo vai chegar no coach e vai falar assim: puxa vida, eu não tinha enxergado dessa forma. O que você fez para enxergar? Aí ele dá uma abertura para eu começar a desenvolver a gestão. E se no primeiro momento o proprietário, o dono aí não aceitar? Você chega para ele e fala: o problema está em você, não está nos funcionários. E ele não aceitar. Então, olha só, quando você contrata uma consultoria, você tem que fazer uma preparação para escutar um não, como gestor, escutar um não do consultor. Senão você não está preparado. Mas pode acontecer isso que você está falando. De você chegar, falar para a pessoa: olha, você está tratando mal os seus funcionários. E o cara: não, se não for assim, porque eu pago. É mais ou menos assim que acontece. Esse diálogo. Eu pago, eu posso fazer o que eu pago. Você começa a mostrar para ele: não, você paga para o cara fazer isso, isso e isso. Agora, olha só, vamos pegar todas as atribuições desse funcionário aqui que você está reclamando dele. Ele está fazendo tudo aquilo que ele foi contratado, está aqui no papel, foi você que pôs, não fui eu. E ele está fazendo mais isso, mais isso, mais isso. O rendimento dele... Aí a tendência é de revolta do funcionário, é de falta de performance, entendeu? É de desajuste, porque esse funcionário que ele está inconformado, ele vai encostar no outro e vai passar isso adiante. Entendeu? Você disse uma coisa que eu fiquei aqui pensando, mensurando como que eu ia conduzir esse questionamento a você. O cara que contrata o coach, né? Vou contratar o coach lá para minha empresa e obviamente o cara talvez não esteja preparado para ouvir aquele não. É você e não é os seus empregados, que é a pergunta que o Reinaldo fez. Né? Porque eu estou pagando. Eu vou pagar um coach porque eu tenho certeza que a minha empresa poderia ser melhor, eu tenho potencial, eu tenho equipamento, eu tenho tudo, e a empresa tende a ser uma empresa boa e crescer, melhorar patrimônio e tudo mais. E tem mais também, Paulinho, só para colocar um adendo aí. Eu acho que a grande maioria dos que contratam um coach, ele tem quase certeza ou supõe que o problema não é dele. O problema é do funcionário e que ele vai ouvir isso do coach. Aí que entra naquela situação que eu falei, que de repente o problema é mais psicológico do que de coach, porque primeiro ele vai ter que resolver um problema psicológico dele, porque ele tem toda uma estrutura. O Reinaldo, até em off aqui, se a gente pudesse ter deixado o debate mesmo no intervalo, seria interessante, porque muitas vezes você está querendo resolver, mas você herdou a sua empresa do seu avô, que passou por... Então você já tem o seu... Lá, 20, 30, 40 anos atrás... Era de uma maneira que funcionava. As coisas evoluíram, a tecnologia evoluiu. Por exemplo, até o trato alguns anos atrás, você ouvia o rádio pelo rádio. Né? Hoje você ouve o rádio pelo celular, pelo computador, pelo aplicativo. Se você colocar uma antena num tijolo, você ouve rádio. Então mudou. Concorda? Se eu hoje, rádio, fosse ficar só na transmissão do rádio e não tivesse os aplicativos, eu estaria fora do mercado, com certeza. Com certeza. Quando que o cara... Né, aí, além de tudo isso, João, tem um outro fator que é mais agravante. Eu estou falando por mim agora, tá? Eu, Paulo, sinto a necessidade de ter um coach. Tá? Mas a primeira coisa, como é que eu vou contratar um coach? Primeiro que eu não tenho dinheiro para pagar o coach. É muito caro, né? Na minha cabeça, né, eu vejo aqui aquela apresentação Expert com a solução certa para o seu negócio. Mano, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo. Aí eu tenho medo de perguntar pro João quanto fica. Entendeu?
E aí, como é que primeiro eu tenho que me libertar desse medo de buscar e estar preparado psicologicamente para ouvir do coach que o problema está comigo. Bom, vamos por etapa, né? Então, o primeiro caso é aquele cara que é inflexível, vocês estão me colocando, inflexível, ele é o problema e ele não aceita. Então, aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que montar uma estratégia, o coach tem ferramentas para isso, montar uma estratégia para mostrar isso de forma consistente. Não dá para ficar numa sala de reuniões debatendo e falando que o cara está errado. Você tem que mostrar números, né? Decisões erradas e uma série de coisas. Então, o que você propõe? Eu proponho sempre uma análise SWOT, né? Que até a gente conversou aqui em outro, mas o que é isso, né? É uma análise, é mais um diagnóstico, mas esse é mais voltado para a empresa. Eu uso muito isso no coaching, análise SWOT. Então, o que nós vamos analisar? Nós vamos pegar esse cara e falar assim, qual que você acha que é os seus pontos fortes? Ele vai escrever lá. Quais que são os seus pontos fracos? Isso é de ordem interior dele. Ele como profissional ali, gestor. Aí depois ele vai falar, em relação a isso, quais são as suas oportunidades, pensando na equipe, pensando no negócio, pensando no mercado, e quais são suas ameaças. Quando ele monta isso, a gente já começa a mostrar para ele que ele tem problemas. Porque é o seguinte, o cara não é empresário, ele não é burro. Muito pelo contrário. Normalmente é um cara muito bom de negociação ou muito bom em alguma coisa, porque o cara não cai do céu uma empresa no colo do cara e vai embora. Não é assim que funciona. O cara tem que ter algumas habilidades. Através dessa ferramenta, a gente já começa a montar um plano de ação para corrigir várias atitudes de gestão desse empresário, que depois que ele começar a praticar e vai praticar sobre uma mentoria, né? O coach vai virar um mentor, que é a diferença, né? Vai acompanhar o processo, ele vai começar a ver os resultados. Aí ele muda de ideia. Do contrário, aquela inflexibilidade já vai quebrando. Vai quebrando. Porque assim, todo mundo pode ser inflexível, mas burro, você pega um cara, vai no precipício, aquele cara inflexível, vai na beira de um precipício e fala assim, vou me jogar daqui, eu vou cair. Então joga. Então pula. Vamos ver. Pula. Eu tô falando que se você pular aqui, não tem volta, você vai morrer. O cara, mas eu posso pular? Não sei. Não, se você pular aí, você vai morrer. Pula então. Então, a ferramenta é para mostrar pro cara que tem algumas coisas aí que ele está errando. Aquilo que você falou, tem hora que tem que ser um pouco mais... Aí você tem que ser firme. Porque o cara te contratou e quando se contrata o coach, a gente estabelece uma relação de responsabilidade, clareza, honestidade, que é bem a visão que tem aí, que você vai vendo aí. Por quê? Porque se não tiver isso, é melhor nem começar, porque não vai dar certo. Então, a hora da felicidade, nós vamos comemorar junto. Mas na hora da tristeza, nós vamos chorar junto. E essa é bem a relação que o Tite estabeleceu agora nessa seleção e que está dando todo esse resultado. E que está trazendo até para o mundo organizacional uma lição de como fazer gestão. Sem dúvida. Ô João, não sei se eu consegui responder para você. Falta ainda a questão do investimento de custo, né? Que às vezes fica aquela preocupação. Mas eu acho que o mais importante nesse debate é justamente fazer nós entendermos essa necessidade, né? Olha, de ter o coach. Agora uma pergunta de cunho bem específico da sua empresa, a SpertCons. Bom, eu vou contratar a SpertCons. Assim como aconteceu com a seleção, eu vou contratar. Poderia não ter dado certo. O Tite poderia não ter dado certo, os jogadores poderiam não ter ferramenta. Quer dizer, a empresa, porque você falou aí no começo da nossa conversa, né? Porque quando debate a gente começa a colocar tudo na caixa. E eu coloquei na caixa e você falou, você é coach sem saber. Né? Você até falou, aí ele falou, descobriu o talento, que é justamente isso. Só que não tem nenhum tipo de preparação para coach. Quando o João Vicente, olha, eu vou montar a SpertCons, eu vou ser coach. Além de toda essa percepção que você tem de descobrir, você deve ter se preparado, porque é um investimento de risco também eu contratar uma empresa para ser coach da minha empresa
e eu não confiar naquela pessoa. Que é isso que você está demonstrando aqui pra gente hoje. Essa confiabilidade. Bom, se eu for contratar um coach hoje, eu vou contratar o João Vicente porque ele está conseguindo passar para mim, nesses programas radiofônicos, que ele tem capacidade. Mas para você ser um coach mesmo, tem algum tipo de preparação, curso, investimento? Como é que funciona, João? Tem várias formas. Hoje nós temos alguns institutos, né, que desenvolvem o coach. Hoje um curso básico de coach deve custar aí em torno de R$6.800. Para você se formar um coach. Para você tem uma certificação. Uma certificação. E tem outras formas. Você pode fazer pós-graduação nas bases do que o coach trabalha. Isso te dá direito de ser coach, muitas vezes até sem certificação, né? Mas o bom é ter uma certificação. Mas você tem que ter uma graduação. E uma graduação. Sim. Você tem que ser, pelo menos, pós-graduado, né? Porque você não vai ser coach sem nenhum motivo de sem formação, uma formação na área. Então, você vai procurar um curso de gestão estratégica de negócio, né? O coach cuida de gestão estratégica de negócio, gestão de pessoas, né? E assim por diante. Então, tem várias formas. O bom seria unir tudo isso. Quanto mais informação e quanto mais conhecimento... Agrega muito, né? Agrega. E, inicialmente, o que aconteceu comigo foi o seguinte: quando eu saí da Miller, a Miller me pagou uma transição de carreira. E nessa transição de carreira, antigamente, as empresas grandes, quando você tinha um cargo... Você fazia pinga, então, cara? Ajudava na pinga lá. Pinga em mim. E quando a gente tinha um cargo gerencial, eles garantiam a recolocação desse profissional. Lembra que era a recolocação no mercado? Isso, com o tempo, acabou. Por quê? Porque é muito difícil você pegar um funcionário que você está demitindo e recolocar num outro lugar. Então, por que você está demitindo? E aí mudou a visão. A visão foi de transição de carreira. Eu tenho porque se ele ficou 13 anos na minha empresa, é que no momento eu não estou precisando dessa ferramenta, mas o coach também tem essa orientação, tipo assim, feita a análise, tá? Tem essa orientação da seguinte forma: olha, você precisa contratar mais uns 10, ou você precisa demitir uns 10. Não tem condição, você está com muito funcionário aqui, tem que demitir uns 10 ou contratar uns 10. O coach também orienta isso? Tem, você faz, é isso que eu falo. Todas essas ferramentas você vai avaliar a situação do cara, produtividade. Se você identifica que o problema está no custo, você vai indicar um bambambam de custo para vir ajustar o custo dessa empresa. Se você vê que está tendo muita ociosidade, isso dá para medir. Você vai falar: você está com 5 funcionários a mais, olha o custo que você está tendo, você tira isso daí, você vai economizar isso, e vamos dar uma motivação para os funcionários que ficarem. A gente dá um reconhecimento ou uma motivação para que eles não deixem cair a produtividade. Você vai ganhar mais, porque a sua lucratividade é outra. Tem a orientação também de mexer em horários. Sim, tudo. Tipo assim, olha, vocês estão trabalhando aqui 12 horas, mas seria interessante nós virar 24 horas, né? Fazer aí você criar um novo turno. Reinaldo, muitas vezes a pessoa contrata, ela fala: eu quero só que você trabalhe com a área de recursos humanos, mas na parte de plano de carreira e benefício. Acabou, então você vai trabalhar dentro desse escopo. Tá. Aí agora vamos supor, você chega que nenhuma empresa que eu fechei, aí comecei essa semana lá em Palmeiras, chama R Forte Confecções, 40 funcionários. O cara me contratou para fazer toda a parte organizacional. Então aí eu tenho uma abertura para chegar até falar de roupa, de estrutura, da parte do organograma nele, se está correto ou não, se tem muito funcionário, tem pouco, equipamento, tudo. Ele abriu, ele falou: não, aí já é um outro tipo de trabalho. Foi dado liberdade para você, entre aspas, dar pitaco em tudo. Mas é isso aí, a parte de conhecimento, o coach, ele tem que agregar o conhecimento técnico ao conhecimento de vida, a experiência. Por isso que eu vejo alguns profissionais da área que estão iniciando e não tem uma vivência muito grande de vida, né? Não passou por problemas que nem vocês, já passou, o Reinaldo, eu.
né? Não significa que ele não pode ser coach. O que até a gente já comentou em alguma oportunidade, não sei se foi com você, talvez, que a gente conversa muito também em off, a gente pensa que falou. Que falou, né? Hoje, em virtude, vamos falar do mercado de trabalho. Olha como é que a hora passa rápido, né? O programa, quando é bom, passa rápido. É, né? Muito bom. No mercado de trabalho, hoje o Brasil está com 13 milhões de desempregados. E foi aberto algumas ações na esfera governamental, olha, liberação de fundo de garantia, foi algumas coisas para injetar dinheiro no mercado, né? Vamos falar em questão política. Aí tinha aquele cidadão que está desempregado, que acabou tendo esse dinheiro no fundo de garantia por algum motivo, aí ele falou, vou montar minha empresa. Só que ele sempre foi empregado, ele nunca foi empreendedor. Tinha que ter procurado um coach antes. É isso que eu ia falar. Quer dizer, a solução, antes dele pegar esse dinheiro, fazer aquele aporte de um valor, que pode ser 10, 20, que não importa, que de repente se ele fizesse um tipo de aplicação, ele ia conseguir sobreviver um tempo. Se ele investir errado, ele pode quebrar imediatamente. E isso acontece muito. Isso acontece muito. Então o coach, a Expert Cons hoje também está preparado para, olha, eu estou desempregado, plano de negócio, e também não tenho dinheiro para investir, mas o mercado de trabalho eu não estou conseguindo me recolocar, mas eu tenho noção de eu quero montar uma atividade. O coach pode me dar essa... Sim, sem dúvida. Coach também funciona para autônomo. Por exemplo, eu sou vendedor num determinado produto. Minha firma contratou eu vou ser vendedor. Eu nunca fui vendedor, mas por causa do desemprego a gente está topando qualquer coisa, né? O coach também pode orientar essa pessoa? Pode, como se estruturar. Precisa ver se o perfil dele é de vendedor, né? Primeiro momento é fazer uma análise do perfil dele, junto com um psicólogo. Nós temos lá hoje um psicólogo, ele vai fazer uma entrevista e vai analisar se o perfil dele ele está direcionado para fazer vendas. Entendi. Porque o vendedor, ele tem um perfil. Sem dúvida. Ele tem que influenciar, ele tem que mostrar credibilidade. Tem que ser desinibido. Isso, tem que se comunicar bem. Tem uma série de características que um vendedor de sucesso tem que ter. E porque se ele não tiver, a dificuldade vai ser maior. Não significa que ele não consiga. Se ele conseguir treinar, se desenvolver, ele vai conseguir. Mas tem gente que já é nato. É verdade. O cara vende uma cabecinha de prego, parecendo que é um carro zero. É o cara que tem habilidade de valorizar. Esses dias passou, acho que no Fantástico, né? Que um quadro justamente para desinibir como é que o cara fala em público, e um dos desafios foi vender palito de fósforo queimado no caldeirão do Hulk. O cara tinha que convencer a plateia a comprar palito de fósforo queimado. Aí tinha outras coisas, né? Bagaço de cana. E o cara que foi vender palito de fósforo queimado conseguiu conquistar a plateia. Esse é bom mesmo, hein? Então, esse é o dom. Mas tem muita coisa que dá pra fazer com palito de fósforo queimado. Sem dúvida. Mas deixa pro outro programa que não vai dar tempo. Palito de dente é uma dessas. Eu não posso perder a oportunidade Diga lá. de fazer uma homenagem aqui hoje, né? Hoje é o dia do jornalismo. Perfeito. E eu acho que vocês sabem, eu tenho uma filha jornalista e que graças a Deus, Ribeirão, né? Pelo empenho em Ribeirão Preto, pelo empenho dela, pela dedicação, pela formação, e eu acho que eu tive um pouco de coach nisso, não só eu, mas a Gisele também. Ela está como editora-chefe da revista Zoom, que é uma revista que tem uma tiragem de 15 mil quinzenal, 15 mil exemplares a cada 15 dias. A cada 15 dias. Então, eu queria deixar aqui o parabéns para a Joana, que ela tenha mais sucesso e que continue sendo dedicada, comprometida com todo essa profissão, que ela é fantástica. Comunicar tem que ter uma responsabilidade imensa, né? Nós que estamos aqui hoje fazendo um pouco de comunicação, e deixar também a todos os jornalistas o meu abraço, e que tenham sucesso e que consigam ser jornalistas de verdade, que trazer coisas boas, inovar no sentido de parar com falar só coisas negativas, porque isso influencia as pessoas de forma negativa. Quando a gente traz coisas boas no rádio, ou na televisão, ou no jornal, ou numa revista, a gente está influenciando o universo onde a gente está inserido de uma forma positiva. Inclusive, um dos objetivos, eu até conversei com o pessoal aqui da direção da rádio, é justamente, você deve ter percebido que hoje a emissora, a Rádio Comunidade, dificilmente dá alguma notícia de âmbito negativo ou policial, matou, droga. Por quê? Porque isso já está
infectado nas redes sociais, em outros veículos de comunicação. E tem muita coisa boa que nós estamos tentando abrir espaço para que, inclusive eu quero mandar um abraço para, como é que chama a menina que teve aqui daquela ONG que faz fralda? Puxa, agora, hein? Marina Arruda. Sim, Marina. isso. Ela, inclusive, já enfrentou alguns problemas sérios de doenças e ela entrou em contato comigo, né? E estão fazendo uma campanha forte de arrecadação de mantimentos, alimentos para o Hospital de Câncer de Barretos. É uma ação, não tem nada a ver com a prefeitura. Então tem a Elisete também de Sá, que faz um trabalho fantástico de alimentar as pessoas carentes com sopa e conseguir muita coisa. Eu acho que está na hora, João, de nós utilizarmos esse veículo, né? E o coach, acho que tem um papel fundamental nisso, que é justamente influenciar positivamente nas ações da empresa e âmbito. Por isso que eu falei se o coach não tinha questão pessoal, porque é através da influência positiva que a gente vai conseguir mudar o mundo, porque todo mundo sabe o Brasil que estamos, o governo que temos. Mas ficar praguejando não resolve nada. Exatamente. E muitas vezes você passar uma mensagem de otimismo, de que é possível, tal. Eu tenho visto muitas ações aí maravilhosas nesse momento que está muito difícil e que está trazendo assim, pelo menos uma esperança maior para nós todos. É possível. Agora, será que nós estamos dispostos a fazer diferente? A não deixar se corromper? A ser uma pessoa melhor? A falar um bom dia? A ajudar uma pessoa na rua? A fazer uma ação dentro da sua organização, uma ação social, de cunho social, para melhorar a sociedade? A limpar a rua? Sim, então tem uma série de coisas que dá para fazer que não depende de ninguém, depende só da gente, da nossa vontade. E essa é a minha proposta. Inclusive, eu até fiz esses dias um pequeno banner, foi mais para motivar, foi justamente o dia que veio o prefeito, saiu sobre ações de coleta, de limpeza. Falou, gente, cada um cuidar pelo menos da sua frente, diminui, né, os encargos aí para a prefeitura, que pode investir o seu recurso em outras coisas. Falando em investir, segunda-feira nós estaremos recebendo aqui o secretário de infraestrutura, que agora mudou, não é mais departamento de obras, né? Agora é secretaria, mudou. O Aona vai estar aqui com a gente falando sobre no espaço executivo. Então eu só fiz um adendo aí para a gente colocar em prática isso. Ô João, ficou muita coisa para trás, talvez a gente vai ter que marcar uma outra data para continuar falando sobre o coach e as suas ações, mas o que eu deixo de mais concreto a você, amigo ouvinte, é exatamente isso, né? Que você que está me ouvindo, inclusive eu te convido, você que tem uma empresa, você que tem, ou mesmo no âmbito pessoal, que está com algum temor de alguma ação que você quer fazer, alguma atitude, faça uma visitinha ali pro João Vicente. Ele fica na Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, 475, no centro, ali pertinho da Biscoito do Carlão, que inclusive é um empreendedor que está sobrevivendo há muitos anos, formou toda a família, né, João? Consertando bicicleta, tem aí um empreendimento que os filhos já estão vivendo disso, então, já estão trabalhando. O Ângelo, né? Trabalha com o Carlão. Exatamente. Hoje. Menino bom, hein, o Ângelo? Mandar um abraço ali para eles. Fica do lado ali, a Espertcons. Faça uma visita ali pro João, vai conhecer. Sem compromisso, vai lá bater um papo. Porque quando eu falei pro João aqui de valores de investimento, é justamente esse temor. Mas vai lá conversar com o João, que eu tenho certeza que vai ter, né, uma proposta, um plano de ação que vai caber dentro do seu orçamento. Eu acho que o coach também tem essa percepção, não tem, João? Olha, eu preciso, eu tenho e eu vou dar um resultado positivo lá na frente. O coach tem essa percepção. Sim, tem muita coisa bacana nesse sentido. O orçamento. Então sabe o que acontece? Sabe qual a conta que você tem que fazer quando você vai contratar um coach? Isso. Quanto que vale o seu negócio? A primeira pergunta que você tem que fazer é para você mesmo. Quanto que vale a sua empresa? Quanto que vale a sua saúde? Quanto que vale o seu bem-estar, a sua felicidade? É isso que você tem que pensar. Aí se você achar que isso daí vale bastante, então
Você vai pagar aquilo lá e você vai falar que é ótimo e o preço está muito, muito bom. Que é o valor do gasto e do investimento. Isso, é o custo-benefício. Custo-benefício. Todo mundo fala do custo-benefício, mas eu penso assim, ó, se eu vou contratar uma coisa que vai me trazer um benefício, e esse benefício ele tem que ser sustentável, não pode ser momentâneo. Tem muita gente vindo muitas vezes propondo palestra, propondo alguns cursos milagrosos e que no momento você sai lá burro motivado e dali 2 semanas acabou tudo, você retrocede, você vai para trás daquele ponto que você está, porque você começa a desacreditar em todo mundo. Então vai conhecer coisa que realmente tem sustentabilidade, que leva você a uma vida diferente, uma vida melhor e feliz. O segredo do trabalho de coach é que ele traz felicidade. Olha, se você quiser agendar uma visita, o telefone é o 3581-6010. O Rodrigo ou o próprio João vai te atender. Agenda a Adriana, que agora também está lá, não é? 3581-6010. Liga, agende uma visita sem compromisso. Eu tenho certeza que aquilo que você está pensando, aquele empreendimento que você está aí com uma certa dificuldade, vai resolver seu problema e isso vai agregar para você, para a sua cidade, para o estado, para o Brasil, porque é uma reação em cadeia. Eu acho que tudo que vem de baixo para cima tem um retorno muito melhor do que aquilo que vem imposto de cima para baixo. Então está na hora de nós começarmos a fazer o que o programa está fazendo, coaching em ação. Haja e eu tenho certeza que você vai surpreender você, a sua empresa e os seus familiares. João, obrigado por ter vindo. Eu que vim, na verdade. Você viu quando uma discriminação isso, né? Eu achei que teve algum problema aí de gestão. Um coach para organizar melhor. O problema hoje, nesse caso específico, foi técnico, e quem está na técnica é o Reinaldo Rocha, que não interveio no momento adequado para fazer a interrupção do horário certo. Posso dar um prêmio? Isso chama o seguinte, jogar a culpa pro outro. Isso, posso dar um prêmio? É comum nas empresas isso. Posso dar um prêmio hoje aqui? Diga lá. Na 4ª turma do Talentos em Ação, a Expert Cons está dando um prêmio. Vocês vão escolher aqui dentro da rádio quem que vocês vão mandar para o Talentos em Ação. Isso vai ser bonificado. Reinaldo, nós podemos fazer no palitinho de dente, né? Aquele palitinho maior, maior, né? É verdade. Não deixa ele a mensagem hoje. Olha, a minha é muito direta. Faça o seu melhor modelo a cada dia. A cada dia que você levantar, tente ser um pouquinho melhor do que você era no dia anterior. O Reinaldo entrou no debate e tem direito também a uma mensagem. Procure fazer aquilo que você gosta. A partir do momento que você conseguir fazer o que você gosta, não há dinheiro que pague. Não que nós não precisemos de dinheiro para sobreviver, absolutamente. Só que a partir do momento que você estiver fazendo aquilo que você gosta, o dinheiro fica em segundo plano. E o dinheiro estando em segundo plano, meu irmão, a sua vida vai ser bem melhor. Muito bem, vamos embora então? Vamos embora. E completando tudo isso, eu já disse essa frase aqui que eu ouvi no exército, eu já falei pro João. Logicamente, pegando esse gancho que você disse, Reinaldo, de deixar o dinheiro em segundo plano, faça o que você for fazer, né, para que ele fique registrado. Mas para isso tem que ser feito com grandiosidade e humildade. Um grande abraço, a gente volta na próxima semana.